Conta um Conto apresenta de Guy de Maupassant, O Lobo. Narração Marcelo Fávaro. E eis o que nos contou o velho Marquês de Arvail no fim do jantar em St. Hubert, na casa do barão dos Revels. Tinha-se caçado um veado durante o dia. O Marquês era o único dos convivas que não tomara parte nessa perseguição, porque jamais caçava. Durante a longa refeição, só se tinha falado de massacres de animais. As próprias mulheres se interessavam pelas narrativas sanguinárias e frequentemente inverossímeis, e os oradores reproduziam com gestos os ataques e os combates de homens contra animais. Levantavam os braços, contavam com uma voz trovejante. O senhor de Arvail falava bem, com alguma poesia um tanto enfática, mas cheia de efeito. Devia ter repetido muitas vezes esta história, porque a contava fluentemente, não hesitando nas palavras escolhidas com habilidade para evocar a imagem. Senhores, eu nunca cacei. Meu pai também não, nem meu avô. Este último era filho de um homem que caçou mais do que todos os senhores juntos. Ele morreu em 1764. E vou lhes dizer como. Chamava-se Jean. Era casado, pai dessa criança que foi meu trisavô, e morava com o seu irmão mais novo, François de Vail, em nosso castelo de Lorraine, em plena floresta. François de Vail tinha ficado solteiro por amor à caça. Os dois caçavam durante o ano todo, sem descanso, nem interrupção, sem cansaço. Só amavam isso. Não compreendiam outra coisa, só falavam disso, só viviam para isso. Tinham no coração essa paixão terrível, inexorável. Ela os consumia, tendo-os invadido por completo, não deixando lugar para mais nada. Tinham proibido que os incomodassem durante a caça, por qualquer razão que fosse. Meu bisavô nasceu enquanto o pai seguia uma raposa, e Jean de Vail não interrompeu a perseguição, mas praguejou. Que diabo, esse patife podia muito bem ter esperado pelo Halali. O seu irmão François mostrava-se ainda mais arrebatado do que ele. Logo que se levantava, ia ver os cães, depois os cavalos e, em seguida, atirava nos pássaros que voavam em torno do castelo, até o momento de partir para caçar algum animal de grande porte. E eram chamados na região de Senhor Marquês e Senhor Caçula, já que os nobres de então não eram como a nobreza da ocasião dos nossos outros dias, que pretende estabelecer nos títulos uma hierarquia descendente, porque o filho de um marquês não é conde, nem o filho de um visconde, barão, e assim como o filho de um general não é coronel de nascimento. Mas a vaidade mesquinha desta época tira proveito desta disposição. Volto aos antepassados. Eram, segundo consta, desmesuradamente altos, ossudos, peludos, violentos e vigorosos. O jovem, ainda mais alto que o mais velho, tinha uma voz tão forte que, segundo uma lenda da qual se orgulhava, todas as folhas da floresta se agitavam quando gritava. E quando ambos montavam para partirem para a caça, deveria ser um espetáculo soberbo ver esses dois gigantes em seus grandes cavalos. Ora, por volta de meados do inverno desse ano de 1764, o frio foi excessivo e os lobos tornaram-se ferozes. Chegavam a atacar os camponeses que se atrasavam. Rondavam de noite em volta das casas, uivavam do pôr ao nascer do sol e despovoavam os estábulos. E logo circulou um rumor. Falava-se de um lobo colossal, de pelo cinzento, quase branco, que havia comido 2 crianças, devorado o braço de uma mulher, estrangulado todos os cães de guarda da região e que penetrava sem medo nos terrenos cercados
para vir farejar debaixo das portas. Todos os habitantes afirmavam ter sentido o seu bafo, que fazia vacilar a chama das velas. E em breve, um pânico se espalhou por toda a província. Ninguém mais ousava sair depois que anoitecia. As trevas pareciam habitadas pela imagem desse animal. Os irmãos de Vile resolveram encontrá-lo e matá-lo, e convidaram para grandes caçadas todos os fidalgos da região. E foi em vão, é claro. Por mais que percorressem as florestas e revirassem as matas, nunca o encontravam. Matavam-se lobos, sim, mas não aquele lobo. E em todas as noites que se seguiam à caçada, o animal, como que para se vingar, atacava algum viajante ou devorava alguma res, sempre longe do local onde o tinham procurado. Finalmente, uma noite ele penetrou no curral de porcos do castelo de Ervile e comeu os 2 mais gordos. Os irmãos ficaram inflamados de cólera, considerando que esse ataque era uma bravata do monstro, uma injúria direta, um desafio. Juntaram todos os seus grandes cães, fortes e habituados a perseguir feras terríveis, e iniciaram a caçada com o coração cheio de furor. Desde a aurora até a hora em que o sol purpúreo se pôs por trás das grandes árvores nuas, eles percorreram as matas sem nada encontrar. E por fim, furiosos e desolados, os 2 regressaram, ao passo dos cavalos, por uma aldeia orlada de sarças. Espantados por sua ciência ter sido ludibriada por este lobo e tomados subitamente de uma espécie de temor misterioso, e o mais velho disse: "Esse animal não é comum. Parece que pensa como um homem." E o mais novo respondeu: "Talvez devêssemos mandar benzer uma bala pelo nosso primo bispo, ou pedir a algum padre para pronunciar as palavras necessárias." Depois eles se calaram. Jan voltou a falar: "Olhe como o sol está vermelho. O grande lobo vai causar alguma desgraça essa noite." Mal tinham acabado de falar quando o seu cavalo se empinou. O de François começou a dar coices. Uma grande moita coberta de folhas mortas abriu-se diante deles, e um animal colossal, todo cinza, surgiu e fugiu correndo através do bosque. Ambos soltaram uma espécie de grunhido de alerta e, curvando-se sobre o pescoço dos seus pesados cavalos, os lançaram para frente com um impulso de todo o corpo, imprimindo-lhes uma tal velocidade, excitando-os, instigando-os, enlouquecendo-os com sua voz, os gestos e as esporas, que os robustos cavaleiros pareciam conduzir os pesados animais entre as coxas, como se voassem. Iam assim toda a velocidade, atravessando os matagais, cruzando os barrancos, subindo as encostas, descendo as gargantas e tocando a trompa a plenos pulmões para chamar a atenção de seus homens e de seus cães. E eis que, de repente, nessa corrida desenfreada, meu antepassado bateu com a cabeça num enorme galho que lhe partiu o crânio e caiu ao solo, morto instantaneamente, enquanto o cavalo enlouquecido desaparecia na sombra circundante. O mais novo dos Ervile parou imediatamente, saltou para o chão, tomou o irmão nos braços e viu que o cérebro escorria da ferida junto com o sangue. Bem, então sentou-se junto ao corpo, colocou nos joelhos a cabeça desfigurada e vermelha e esperou, contemplando a face imóvel do irmão mais velho. Pouco a pouco, um medo o invadia, um medo singular que até então nunca havia sentido, o medo da escuridão, o medo da solidão, o medo do bosque deserto e também o medo do lobo fantástico que acabara de matar o seu irmão para se vingar deles. As trevas tornavam-se mais densas. O frio agudo fazia estalar as árvores.
François levantou-se, tremendo, incapaz de permanecer mais tempo naquele lugar, sentindo-se quase a desmaiar. Não se ouvia mais nada, nem a voz dos cães, nem o som das trompas. Tudo estava mudo no horizonte invisível. E esse silêncio morto do crepúsculo tinha algo de assustador e estranho. Tomou em seus braços de gigante o grande corpo de Jean e colocou-o na sela para levá-lo ao castelo. Depois, pôs-se lentamente a caminho com o espírito perturbado, como se estivesse bêbado, perseguido por imagens horríveis e surpreendentes. Subitamente, um grande vulto passou pelo caminho que a noite começava a invadir. Era a besta fera. Um abalo de pavor percorreu o caçador. Alguma coisa fria, como uma gota d'água, deslizou-se na altura dos rins, e ele, como um monge perseguido pelo diabo, fez um grande sinal da cruz, enlouquecido com esse retorno brusco do medonho vagabundo. Mas seus olhos voltaram a pousar no corpo inerte deitado à sua frente, e de repente, passando bruscamente do medo à cólera, estremeceu, possuído por uma raiva incontrolável. E então esporeou o cavalo e lançou-se atrás do lobo. Ele o seguia através das matas, das rabinas e dos bosques, atravessando partes da floresta que já não reconhecia, o olhar fixo na mancha branca que fugia na noite que descera sobre a terra. Seu cavalo também parecia animado por uma força e um ardor desconhecidos. Galopava, de pescoço estendido, batendo nas árvores e nas rochas, com a cabeça e os pés do morto atravessados na sela. As sarças arrancavam-lhe os cabelos. A fronte, ao bater nos troncos enormes, salpicava-os de sangue. As esporas dilaceravam pedaços de casca, e de repente o animal e o cavaleiro saíram da floresta e se precipitaram num pequeno vale. E num instante em que a lua surgia sobre os montes, este vale pequeno era pedregoso, fechado por rochas enormes, sem saída possível, e o lobo, encurralado, virou-se. François soltou então um berro de alegria que os ecos repetiam como um estrondo de trovão, e saltou do cavalo com a faca na mão. A fera, eriçada, de dorso arqueado, o esperava-o. Seus olhos luziam como duas estrelas, mas antes de travar o combate, o robusto caçador, agarrando o irmão, sentou-o numa rocha e, apoiando nas pedras a cabeça que já não passava de uma mancha de sangue, gritou-lhes aos ouvidos, como se estivesse falando com um surdo: "Olha, Jean, olha!" Em seguida, lançou-se sobre o monstro. Sentia-se forte o bastante para derrubar uma montanha, para esmagar pedras com as mãos. O animal quis mordê-lo, procurando abrir-lhe o ventre, mas ele o tinha agarrado pelo pescoço, sem mesmo se servir de sua arma, e o estrangulava lentamente, ouvindo parar a respiração da garganta e as batidas do coração. E ria, gozando loucamente, aumentando cada vez mais sua formidável pressão, gritando num delírio de alegria: "Olha, Jean, olha!" Toda a resistência cessou. O corpo do lobo tornou-se flácido. Estava morto. E então François, agarrando-o com os dois braços, carregou-o e veio jogá-lo aos pés do irmão mais velho, repetindo com uma voz emocionada: "Olha, olha, olha meu pequeno Jean, aqui está ele." A seguir, voltou a colocar sobre a sela os dois cadáveres, um em cima do outro, e pôs-se a caminho. Regressou ao castelo, rindo e chorando, como Gargantua no nascimento de Pantagruel, soltando gritos de triunfo e pulando de alegria ao contar a morte do animal, e gemendo e arrancando a barba ao contar a do irmão. E mais tarde, sempre que recordava esse dia,
Falava com lágrimas nos olhos. Se ao menos o pobre Jean tivesse me visto estrangular o outro, teria morrido contente. Estou certo disso. A viúva do meu antepassado infundiu no filho órfão o horror da caça, que se transmitiu de pai para filho, até chegar a mim. O Marquês de Vail se calou. Alguém perguntou: essa história é uma lenda, não é? E o narrador respondeu: juro aos senhores que é inteiramente verdadeira. Então uma mulher colocou com uma vozinha meiga: tanto faz. É belo ter paixões semelhantes. Fim do conto. 14 de novembro de 1882. Há exatos 140 anos. Guy de Maupassant escrevia este belo conto de amor, vingança e horror. E vocês, o que acharam? Vocês têm coragem de entrar numa caçada? Bom, todos nós aqui temos instintos, porém, alguns conseguem controlá-los, pelo menos os mais devassos. E o que você acha? Eu vou falar para você, viu? Eu sou um narrador singelo da cidade grande, então não tenho muito contato com... a não ser quando eu estou nas férias, viajando, acampando, determinado momento eu tenho a oportunidade de pescar. Até na pesca eu fico com dó, apesar de eu comer carne normalmente, sou carnívoro, mas eu fico com dó, principalmente aquela pesca esportiva. Eu acho que pescar seria mais para consumo próprio, né? Para quando você vai consumir. Aí sim tem Agora, o prazer de pescar por pescar e devolver ali, eu não sei, eu nunca parei para pensar sobre isso, mas eu fico com dó, né? Assim como eu fico com dó quando eu vejo uma gaiola, um passarinho dentro da gaiola. Mas ele machucou, não tem condição de voltar. Tudo bem, tem todos os... Sempre vai ter um motivo, né, para você... a pessoa encontra muito rápido um motivo para ter uma gaiola, para ter um aquário, né? Mas eu sinceramente prefiro... Eu gosto tanto dos bichos que não os tenho. Até cachorro eu não tenho, eu fico com dó. Fico com dó de sair, deixar ele sozinho em casa, né? Eu já tenho os filhos, já que a gente fica com dó de sair para trabalhar e deixar os filhos ali, né? Até a volta do trabalho, o filho fica às vezes brincando sozinho, você fica com uma pena, né? Não comparando o filho com criação, mas é bom, muitos comparam e até se dizem aí pais de pet, né? Eu acho engraçado. Não é o meu caso. Eu realmente tenho dó de ter cachorro, gato. Eu tenho uma opinião muito brusca sobre esse assunto, né? Muito radical. Eu acho que a gente, aos poucos, a humanidade tinha que deixar os animais em paz mesmo, né? Mas você você faz churrasco, aí você está reclamando do quê? Não, eu sei, gente, não é uma discussão tão aferrada assim, né? Mas eu acho assim que até os animais, cachorro, gato, a gente tinha que começar a deixar eles em paz, eles voltarem para as matas aí. Mas o cachorro sempre buscou a presença do homem, né? Sempre buscou estar perto do homem. Não, tudo bem, né? Não sou contra ter cachorro, não. Já fui muito apaixonado pelos meus cães. E aí quando eles morreram, nossa, fiquei tão mal que parecia que realmente era alguém da família, assim. A gente ficou um clima em casa que ficou mais de um mês, assim, sem fazer nenhuma comemoração, porque o cachorro tinha morrido, né? Meu pai ficou... e ele era daqueles pais que não queria cachorro de jeito nenhum, mas quando chegou, meu pai tratava que nem filho também, né? Acontece isso, vocês sabem, né? E aqui no caso, Guy de Maupassant, colocando aqui, eu acho que o cerne da questão aqui, o mote é caçar ou não caçar. Isso há 140 anos já tínhamos essa discussão. Será que é legal, não é legal, né? Já que o Marquês de Vail, ele dizia, né, dizendo aqui que, desde aquela geração do meu trisavô, a gente tem um pavor à caça, a gente não acha legal, tal, aconteceu uma desgraça, meu trisavô morreu,
E a partir de então a gente não caça mais, não tem essa paixão. Eu tenho alguns primos do interior que gostam, né? Às vezes quando a gente vai pro interior, assim, num velório, né? Aí sempre tem aquela rodinha de velório, sabe aquela rodinha? Que o morto tá lá, né? Mas sempre tem a rodinha ali, o pessoal fuma um cigarro, toma um café e fala besteira, né? E eu tava ouvindo esses dias aí, num desses velórios, eu encostei ali, né? Numa rodinha, e dois primos mais velhos que eu estavam contando justamente essa caçada, né? Diz que eles estavam embrenhados no meio do mato à noite e passaram por um brejo ali, estavam todos sujos já, né? Já estava água pela cintura, tudo. E realmente é muito parecido com o ambiente desse conto aqui. E ele falou assim que o cuidado que eles tinham era justamente você matar um animal silvestre, né? E aquele bicho se moveu, eles estavam meio perdidos, não sabiam onde estavam direito, no meio da mata, e o bicho se moveu e pá, atirou. Aí foi ver, era um gado, era um boi ali de um fazendeiro da região. Eles pegaram, ó, tomara que esse fazendeiro não ouça, viu? Também não vou nem falar a cidade, né? Mas eles saíram correndo, porque imagina, se o fazendeiro pegasse eles ali, caçando dentro das terras dele, né, e ainda matando o próprio gado deles, ficaria furioso, eles iam arrumar uma confusão danada, né? E foi essa a questão desses meus primos aí que gostam de caçar, né, são mais a moda antiga, e eu, apesar de apreciar um bom churrasco, eu não teria coragem de atirar num bicho. Eu tinha uma namorada antigamente que matava galinha assim como quem mata formiga, né? Eu fui criada na roça, tudo, né? Mas eu nunca tive coragem. Eu tenho muita pena de animal. Eu fico com muita dó. Eu fico com dó do animal dormir no quintal. Eu já vou, preparo uma caminha ali na sala e eu sou desse tipo. Por isso que eu não tenho. Porque eu gosto de viajar e é ruim, né? Pô, você viaja, o cachorro fica com saudade, meu. Puxa vida. Então é isso, pessoal. Gostaram da história? Eu espero contar menos contos agora no mês de novembro e conversar mais com vocês. E você vai me dizendo se você vai gostando ou não. Se você não gosta, fala, ó, Marcelo, eu queria só o conto, viu? Sua conversa não me interessa muito, não. Eu queria mais a conversa. Inclusive, a gente podia até montar um podcast aqui, conversar, deixar o conto de lado. Eu sou contra, porque eu gosto do conto. Um abração para vocês, uma ótima semana, viu? Até a próxima.